Falar do TAE, Teatro Amador dos Estudantes, é falar de um grupo de pessoas especiais. Falar do TAE é, antes de tudo, falar de Maria Tereza Alves Viana, fundadora e diretora do grupo por muitos anos. É também falar de Ruth Alves Viana, irmã, fiel escudeira e apoiadora incondicional das atividades teatrais. Falar do TAE é voltar no tempo, é retornar aos anos 60 do século passado. São, portanto, mais de 40 anos transcorridos e o que nos resta hoje são alguns poucos documentos e, sobretudo, atos e fatos guardados na memória. Como a memória é falível, nada melhor do que reunir vários testemunhos sobre o tema. Acho que essa é a maneira correta de levantar a história sob ângulos diversos, sob óticas pessoais e de forma a mais abrangente possível. A Maria Tereza fazia na casa dela reunião com estudantes, falando de teatro. Esse trabalho que a Raquel fez repercutiu muito, porque a Tereza passou a fazer também na escola, reunião. Ela se formou, depois de formada foi professora, né? E como professora, ela pegava os alunos e quem gostasse ia lá. E muitos foram. O Chicó era um que não perdia uma reunião dessa. Todo fim de semana, à tarde, no domingo, ficavam falando de teatro, falando de arte, isso e aquilo, certo? E sempre você ia lá, tinha um grupinho muito simpático conversando. A Tereza que capitaneava aquilo. Dali nasceu o TAE. Naquela época, ela já vivia a modernidade e ainda o futuro. Ideias geniais, um coração maravilhoso e uma cabeça fantástica. E o TAE nasceu basicamente das mãos dela, do projeto dela. A Maria Tereza era uma mulher muito avançada para o tempo dela. E eu também comecei, quando eu a conheci, eu fiquei meio chocada com as atitudes dela. Ela era muito alta e usava saias muito curtinhas. E eu ficava assim, eu era muito caipira, muito retrógrada. Aí eu comecei a admirá-la profundamente, porque eu percebi que ela era profundamente humana e ela era muito avançada para o tempo dela. E de vez em quando ela me pegava, ela tinha um fusquinha branco, e ela me pegava e nós subíamos daquela rua que hoje é, não sei como é que chama, Ramalho Franco. Ramalho Franco vai lá para as irmãs, lá para as irmãs, lá para Anjo da Guarda. Anjo da Guarda, e subia ali a 60, 70 por hora, só para dizer, olha que delícia que é a velocidade. Ela ia para o jegue de charrete, por exemplo, numa época que mulher que andava de charrete era prostituta, de carroça. Ela não tinha esse tipo de preconceito. Ela não tinha nenhum preconceito. Para mim, Luz abriu caminhos, abriu perspectivas que eu jamais imaginei que eu, um ex-Pau de Arara, pudesse ter. Abriu, me mostrou que eu tinha possibilidades. Eu fui atrás e tive. Me considero vitorioso. Para mim, ela foi tudo que eu conheci de teatro. E tudo que eu tenho, que eu sei hoje, o que eu aprendi, devo muito a Tereza. Tereza foi minha musa, vamos assim dizer. Mas o pouco que eu convivi com ela, uma pessoa extraordinária, uma pessoa maravilhosa. Posso até dizer que, como já disse, o que eu devo a ela, o que eu sou hoje, eu devo a ela. Porque quando eu cheguei no teatro, ela me deu o barco e se vira. Tereza era um amor.
Ela te olhava no olho assim, ela já sabia que você dava um bom tom para o teatro ou não dava. Você ia chegar e olhar para você não serve para nada. Então não adiantava insistir, porque ela tinha aquele olhar penetrante, assim, ela te olhava assim, ela ia lá no fundo. Parecia que ela devia ser uma psicóloga, não uma professora. A Tereza liderava mesmo, ela chamava o Chicó aqui, tivesse que puxar a orelha, puxava, o Flávio também, eu também, ninguém tinha nenhuma, vamos dizer, nenhuma regalia junto a ela, não era porque era irmã que eu teria também, tá? Estava adiante do que nós estamos hoje. Todas as teorias pedagógicas hoje que nós papagueamos por aí, ela tinha na real, na mão, e executava isso. E eu me lembro que a Maria Tereza uma vez chegou lá e a situação estava ruim e ela disse o seguinte: olha, às vezes é preciso derrubar a casa e começar tudo outra vez. Tal era o poder dela de começar e reiniciar. Maria Tereza, ela não precisava se impor. A própria vontade, aquilo que ela propunha para a gente, já fazia com que nós adivinhássemos o que ela queria e nós estávamos muito envolvidos com isso. E a gente fazia, tentava fazer o melhor para que aquilo que ela propunha desse certo, porque a vitória dela seria a vitória nossa. Nós tínhamos um objetivo comum e queríamos que aquilo desse certo. Eu acho que o Tai, a Tereza, né, daqui 100 anos, 200 anos, a Tereza vai ser sempre lembrada. Porque... Uma mulher que estava à frente do seu tempo. Ela isso exatamente é essa palavra que define Maria Tereza. Ela estava à frente do tempo. Eu entrei para o TAI de maneira quase acidental, na primeira metade da década de 1960. Eu não consigo precisar se 1963 ou 1964. Nesses anos eu era aluno do curso científico, que corresponde hoje ao que se denomina de ensino médio. Eu tinha ido assistir à encenação de O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, a peça de estreia do grupo teatral, que aconteceria no palco do Salão Nobre do Instituto de Educação Dr. Carlos Sampaio Filho. Por conhecer vários participantes, ingressei nos bastidores antes das cortinas serem abertas para acompanhar os últimos preparativos e desejar sorte a todos. Fui imediatamente convocado por Maria Tereza para auxiliar, assim, de improviso, no desenrolar da apresentação, como uma espécie de contra-regras, atendendo aos atores no que fosse necessário, quando esses estivessem fora de cena. Vi apenas parte da peça, da coxia, mas tomei conhecimento da dinâmica, da precisão e da tensão que se instala entre aqueles que atuam e aqueles que apoiam, às escondidas, toda a montagem. Vi o valor do riso da plateia durante a apresentação e do aplauso no final do espetáculo. Foi o suficiente para que eu ficasse contaminado por aquela atividade. Agreguei-me ao grupo, disposto a ajudar no que estivesse ao meu alcance. Convivi com as tarefas extrapalco durante alguns anos, quando foram montadas as peças A Raposa e as Uvas, de Guilherme Figueiredo, e As Mãos de Eurídice, de Pedro Bloch. Então, eu me chamo Jânio, tenho 54 anos, moro em Penápolis há uns 48 anos, moro em Penápolis. Eu era aluno da Maria Tereza no Ione Dias de Aguiar, no ginásio, e eu participava de um grupo teatral aqui na Igreja Católica,
da qual o Dido Moreira, o Adalto Moreira, o Valdir Serra, o finado Mauro, que morreu, que já é falecido. Nós tínhamos um grupo de teatro que montava aquelas peças, aqueles dramalhão. Aí a Tereza um dia foi assistir, aí convidou eu, o Adalto, o Valdir e o Mauro para participar do TAI. Bom, eu sou o Adalto Moreira da Silva, também conhecido lá no meio artístico lá como Severino, porque quando eu fiz a Compadecida eu fiz o Severino, né, o Severino de Aracaju, o cangaceiro, e foi na remontagem, porque na primeira montagem foi outro. Quando eu fui pro TAI, eu já fazia parte de um outro grupo que tinha anteriormente, que era o grupo dos Marianos, né, o Gatab. Aí a Tereza foi lá e convidou a gente, porque eles tinham um contrato com o Dracena para levar o Morte e Vida. E nós fomos para lá, então ensaiamos e tal. Aí daí eu fiquei com o TAI. Aí foi remontamos a Compadecida, depois veio outras e outras e outras. Eu me chamo Vilce, eu fui do TAI. Sou uma das pioneiras do TAI. A montagem a diretora foi a Maria Tereza Alves Viana. E era o Alto da Compadecida. Bom, meu nome é Valdir, né? A cidade conhece. E meu contato com o TAI, na época eu gostava de fazer teatro mambeiro. Participava muito de circo, de peças religiosas. E numa dessas a Tereza me conheceu e convidou-me para o TAI. Bom, o TAI, a Maria Tereza Viana, ela dava aula para nós na 8ª série. Um dia na aula de português ela falou assim, vou fazer um teatro. Vocês apoiam? E nós apoiamos. Aí ela fez curso de teatro, ela fez um monte de coisa e dali nós fomos desenvolvendo. E ali apresentamos a primeira peça, que era o Alto da Compadecida. Apresentamos ali no Instituto de Educação. Para mim foi um show, um espetáculo, né? Uma emoção muito grande. A Ruth, eu não sei se era da Ruth ou da Maria Tereza, me arrumaram uma peruca toda. E eu me sentia tal ali, mas eu fazia parte do grupo por estar presente em todos os ensaios. Foi você que foi me buscar na minha casa, debaixo daquela mangueira, vai se aclarando a memória aí. Ali perto da atual FUNEP. Isso. Ali perto da FUNEP. Tinha uma mureta, nós sentamos os dois ali, você me entregou um livro. Aí você falou para mim, você vem falando de teatro. Chegou aqui uma professorinha nova, quer montar uma peça de teatro e eu estou incumbido de montar o elenco. Eu vim falando em teatro, estamos aqui, ó, vê se você quer trabalhar nessa peça. Eu li o texto ali na hora. Acabei de ler o texto e falei para ele, eu aceito com uma condição, eu sou ou João Grilo ou Chicó. Ele falou para mim, você vai ser o Chicó, porque João Grilo sou eu. Um pouco de petulância da minha parte, mas nós tínhamos um Chicó, nós tínhamos um João Grilo, que se o pessoal da Globo ficasse sabendo e que conhecesse, eles iriam ficar com inveja. Meu personagem foi o padre. Eu era o padre. Né? Tinha aí que veio os nomes Chicó, João Grilo, e o apelido foi ficando. João Grilo, Chicó, padre, no meio nosso eu chama o padre, chama o João Grilo, chama o Chicó. Foi dessa peça que veio. Interessante é que eu fiquei muito encabulada porque eu tinha uma criação muito religiosa, então eu não conhecia o Ariano Suassuna. E o Ariano me chocou muito com a peça, porque eu, como era religiosa, eu fui filha de Maria, participei do grupo mariano, fiz teatro com o grupo mariano, peças bem melosas, bem religiosas, bonitas, só que
Muito diferente do que a Maria Tereza apresentou. Aí eu atuei, comecei a ensaiar. Qual era o personagem da senhora? Mulher do padeiro. Incrível, né? Mulherzinha assanhada. Levamos 6 meses para aprontar a primeira peça. É isso que eu queria saber, porque nós 6 estamos meses. apresentando essa peça já... Isso que eu estou contando aqui foi em 63, nós só apresentamos essa peça em 64. Pegamos o ano da Revolução. É, exatamente. E os censores todos. Lembra que a mão de obra que dava para trazer o censor de Brasília aqui? Isso já foi mais adiante, né? Mas não, Cara... A censura que nós tínhamos era o do padre, por exemplo, que eu contei para vocês, do padre. O padre da missa das 10, Flávio, lembra? Sim. Você lembra, Vilma? Fez a maior publicidade para ele. Tinha uma missa de jovens, chamava Missa dos Jovens, aos domingos às 10 da manhã. E quando nós apresentamos a peça no Instituto, no sábado. E no domingo de manhã o padre falou lá na missa para os jovens que eles não deveriam ir assistir essa peça porque ela era montada por um grupo de comunistas subversivos, detratores do juízo final. A radioemissora de Penápolis transmitia essa missa para a cidade, para o município todo. Eu passava pela rua, as beatas mudavam de calçada e faziam pelo sinal, como quem estivesse se cruzando com o capeta na rua, né? No TAI não tinha comunista definido, às claras. Tinha pessoas com uma capacidade intelectual muito elevada, com consciência política, que era o caso da Maria Tereza, mas que não era comunista, não necessariamente comunista. A Tereza falou, eu vou levar até as últimas consequências. E apresentou a Compadecida, que não tinha nada de crítica para a igreja, apenas verdade. Fomos para muitos lugares participar de festivais, como em Rio Preto, Festival Nacional, onde conhecemos grandes pessoas de outros estados, em Ceará, Minas Gerais. Nós ficamos ali onde hoje está a Casa de Cultura de Rio Preto, que estava começando o Teatro Municipal. Nós conhecemos a abertura das valetas do Alicerce. Nós estivemos lá com a Compadecida. Depois nós fomos a Prudente, no Festival Estadual. A peça foi um sucesso muito grande em Rio Preto e vários outros lugares que nós apresentamos. E daí foi, né? Daí nós fizemos outras peças, depois veio Os Ossos do Barão. Os Ossos do Barão, eu lembro bem que acho que nós tivemos uma apresentação que deu rolo o negócio do ginásio. Nós fizemos uma apresentação no antigo Corinthians, ali na esquina da Praça Carlos Sampaio. Praça Carlos Sampaio Filho. Né? A 3x2 a gente estava sendo convocado para ilustrar um jantar, uma festa, coisa assim. Quer seja pessoalmente, quer seja com jogral, quer seja com uma peça de teatro, com monólogo. Eu já contei para vocês que o monólogo, a gente montava uma peça e a Maria Tereza corria lá para eu fazer um monólogo para pagar as contas. As Mãos de Eurípides. As Mãos de Eurípides. Quantas vezes você levou essa peça? As Mãos de Eurípides. Vixe, nossa, muitas vezes. E o duro foi levar peça, o texto, montar texto. Nós tínhamos praticamente que reescrever o texto, tão ruim que era aquele Essa Noite Choveu Prata. Eu lembro dessa desgraça. Aquilo a gente tinha que praticamente reescrever aquele texto, porque ele era fraquíssimo. Mas aí não tinha como, tinha que pagar as contas. Tinha que fazer essas coisas. A peça As Mãos de Eurídice salvou economicamente o grupo, porque não tinha cenário, era um único ator. E a bilheteria, óbvio, foi uma maravilha. Além de
representarmos a cidade em festivais de estudantes. Passamos uma semana em Ribeirão Preto, no Teatro Pedro II. Os jograis eram filhotes do TAI, né? Eram as pessoas que estavam no TAI e que faziam uma ponta, um apêndice, mas nós estávamos todos no mesmo bairro. Os jograis nós apresentamos na televisão, Cidade contra Cidade, esse programa Silvio Santos, a antiga TV Tupi, importante. Nós chegamos inclusive a dar autógrafos na entrada da TV Tupi, porque foi assim muito gostoso. É verdade, do Silvio Santos. Ah, é? Nós fomos por nós estivemos lá, rapaz. Foi com o Jogral. Foi com o Jogral. O Jogral, o Ninho estava junto. Aí, Jogral. Um texto que nós não falamos aí, ó, Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina. Falamos? Falou? Nós apresentamos um trecho de Morte e Vida Severina, o funeral do lavrador. Foi eu que jogralizei, inclusive, e nós apresentamos nesse festival, nesse treco lá, nesse Cidade contra Cidade. Mulher da Janela, excelente. A mulher, a Vilsco, a mulher da janela cantando. Cidade contra Cidade era uma cidade contra a outra. A gente apresentava trechos de coisas preciosas que tinham em cada cidade. Então, nós fomos convidados a apresentar uma coisa preciosa que nós tínhamos aqui, o TAI. E conseguimos fazer, assim, levar o nome de Penápolis através do TAI para várias regiões do estado de São Paulo, até de Brasil nós tínhamos assim, um conhecimento, nós éramos conhecidos. Realmente houve um pioneirismo naquela época em Penápolis, né? E não é só em Penápolis, não, é na região. É, na região. Agora, quem veio primeiro, veio um grupo de profissionais no Instituto. Tinha o Jograis em São Paulo. É? Chamava Jograis de São Paulo. É, eles vieram a Penápolis, foi aí que tudo começou. Paulo, não sei se chegou a vir aqui, veio também, se não me engano. Eu acho que esteve aqui também no Instituto de Educação, o Jograis de São Paulo. Não me lembro. Eu sei que era um grupo muito importante e na academia, na Faculdade de Direito, fizeram os Jograis da academia, que era um grupo muito simpático, com músicas lindas, declamações lindas. Eu os convidei e eles vieram. Um se hospedou com a Raquel e o Bronson, o outro se hospedou em casa, o Cássio, e cada um se hospedou numa casa aí. E foi muito engraçado, porque eles ficaram amigos de muitas pessoas da cidade e foi um sucesso o Jograis da Academia. A Penápolis era pequena, mas tinha muito menor do que hoje em dia, né? Tinha um grupo, assim, um pessoal muito voltado para as artes, para a cultura. Então, a gente era bastante respeitado. Quando eu estava no colegial, aí eu me lembro que aconteceu também um fato que é marcante para a história do teatro penapolense, viu? Da arte penapolense. Mudou-se para cá um casal, ele advogado e ela pintora. Dona Raquel Correia Vaz Arruda, casada com o doutor Alonso Vaz Arruda. Como o pai dele tinha tido uma propriedade aqui, a propriedade estava ali, e eles acabaram vindo para cá e ele ficou cuidando de fazenda. Logo entrei em contato com ele. Fiquei conhecendo, não sei como, e por acaso faltou professor de Sociologia no ano ali, ele veio dar aula de Sociologia, ela veio dar aula de Inglês no colegial, e a gente acabou se conhecendo através, acho que da escola. Mas eles faziam uma coisa muito gostosa, eles convidavam algumas pessoas para, vamos dizer assim, um sarau, não tinha nem esse nome, na casa deles. Então, no sábado à noite, ou domingo, à tarde, eles convidavam. E quem que eles convidavam? Jovens, quase que só jovens. 3 ou 4 ou 5. Eu lembro que a Tereza participava, eu adorava a Tereza. Estava eu, a Tereza, a Ruth e mais o Aguiar, que eu não me lembro qual deles também frequentava. Às vezes vinha um amigo de São Paulo.
E ali rodava esse papo de teatro, de música, de letra, de arte, ela era pintora. É uma lembrança fantástica. É um momento que Penápolis vivia uma glória cultural assim muito grande. Penápolis era um polo de cultura. Outra coisa importante, todos nós éramos trabalhadores. E é importante esse fato, né? Trabalhadores levantaram a vida cultural de uma cidade que absolutamente não pensava nessas coisas. A gente trabalhava, porque todo mundo trabalhava até altas horas da noite. Então, a gente marcava ensaio depois do trabalho. Eu trabalhava com os meus colegas, professores também, até as 11h20 da noite. Então, a gente marcava para ensaiar à meia-noite. Nós começamos a fazer ensaio após as aulas noturnas no Salão Nobre do Instituto. Até 2, 3 horas da manhã. Isso todo dia. Nos finais de semana, a gente marcava mais cedo os ensaios. Todos os ensaios eram feitos aqui, né? E sua mãe e seu pai assistiam? Não, eles ficavam lá. Eles se reportaram, ia madrugada, assim, passava na janela deles. Uma casa gente louca, né? A gente grita de madrugada, chora, era ensaio. Não fazia isso a altas horas. Saiu da escola à noite, eu estudava à noite feliz, né? 11, 11 e pouco, e ia para casa. Criança. No começo do TAI não tinha teatro municipal, então o TAI fazia as apresentações dele dentro do Corinthians. E no Instituto? E no Instituto. E eu lembro bem que nós não tínhamos cortina. A cortina nós saímos na cidade e arrancamos todas as faixas de propaganda que tinha, e eram faixas já vencidas, né? E costuramos todas, era a nossa primeira cortina do teatro. Você conhece isso aí? O agostato? O rheostato é um aparelho que aumenta ou diminui a corrente, tratado com resistência e tal. E que dá o efeito da luz acender aos pouquinhos, apagar aos pouquinhos. E a gente fez um agostato, que consistia numa lata de 20 litros, cheia de água com sal, um fio amarrado na lata e a outra perna era uma haste. Mergulhada na água. E mergulhava na água. Conforme ia introduzindo aqui na água, a luz ia acendendo, aí você tirava, a luz ia apagando. Se você não botasse a mão, você tomava choque de tudo quanto é canto. Os spots a gente fazia de lata. Não tinha spot. Fazia de lata. As atividades do TAI eram tão consideradas, tão aceitas pela população da cidade, que o prefeito da época, Dr. Edson Gereissati, sensível às dificuldades do grupo, que não possuía local adequado para os ensaios e montagens, achou por bem construir o Teatro Municipal, reformando um prédio na Avenida Luiz Osório, em frente à praça onde se localiza a Igreja Nossa Senhora Aparecida. O decreto número 350, de 18 de outubro de 1968, assinado pelo prefeito e pelo secretário do município, publicado em órgãos da imprensa local, dispôs sobre a administração e uso do Teatro Municipal de Penápolis, atribuindo ao TAI esse encargo para a realização de espetáculos artísticos e culturais. Quando eu assumi a prefeitura, eles faziam as suas representações no palco do Instituto de Educação, do Dr. Carlos Sampaio Filho, ali no salão paroquial, que tinha também. E a Maria Tereza, sempre muito amiga do Oswaldo Viana, prima do Oswaldo Viana, muito meu amigo, e insistia para a gente arranjar um lugar para que eles pudessem ter uma casa de teatro em Penápolis. Então nós tínhamos esse prédio na esquina, em frente à Praça Aparecida. Quando eu comecei a fazer
a Praça Aparecida, resolvemos também, então, reformar um prédio, um barracão que tinha ali do lado, na esquina que era da propriedade da prefeitura. Aí fizemos o projeto e, entusiasmado que eles estavam, o prefeito, que era eu na época também, eu gostava de ajudar os bolsos, porque afinal de contas eu também tinha 36 anos, não estava tão velho como agora, né? Também estava entusiasmado com as atitudes, com as ações deles. E fizemos o teatro. Para pôr as cadeiras lá, nós colocamos umas cadeiras que quando eu reformei a Câmara de Vereadores, compramos cadeiras novas e levamos aquelas cadeiras para lá. Então foi uma coisa feita com economia. Muito abafado, sem muita ventilação, mas funcionou como sede do TAI, Teatro Amador dos Estudantes, em Penápolis. Foi uma época muito boa, que tiveram muita representação, participaram em todas as atividades que tinha, em todos os festivais de teatro na região. E Penápolis, nessa parte da cultura, sempre se distinguiu perto das outras. Penápolis, com o museu, com o Teatro Amador de Estudantes, foi uma das coisas que mais me agradou, mais me dá prazer de ter feito, é ter ajudado a formação desses estudantes, ajudado eles com a construção do Teatro Municipal de Penápolis. Tanto é que não ficou só no teatro ali, na encenação de peças teatrais. Saiu, a coisa se expandiu para música, para serestas, para composições, música, quando eu falo composições musicais, teatro, jogral, recitais de poesia, enfim, exposições artísticas. Nós trouxemos muita gente importante aqui, através do TAI. Muitas pessoas, grupos de fora que vieram aqui, conseguimos trazer, só que lá no Teatro Municipal não coube, então tivemos que levar do Penapolense a Bibi Ferreira, com Gota d'Água, né? Trouxemos grandes atores, tínhamos, na época, que a gente conseguia trazer o Teatro Popular do SESI. Como consequência da atividade teatral desenvolvida em Brasília, em julho de 1967 eu propus a Maria Tereza a montagem de O Mestre, de Eugênio Ionesco. Ao tomar conhecimento do texto, Maria Tereza autorizou-me a tentar dirigir a peça referida. Fizemos a escolha dos possíveis atores e realizamos leituras dramáticas para que todos se familiarizassem com a obra. Em dezembro de 67, janeiro e fevereiro de 68, fizemos inúmeros ensaios. Foram meses de intensa atividade. Memorização das falas, escolha da trilha sonora, marcação das luzes. Por ser esta uma peça curta, com cerca de 40 minutos de duração, Maria Tereza decidiu complementar o espetáculo com um jogral, na primeira parte, e para a segunda parte, ela mesma dirigiu um outro texto, também curto, do mesmo autor, A Menina Casadora. O espetáculo realizou-se em 9 de março de 1968, nos estertores das férias escolares de verão. Eu precisava voltar para a universidade. Mais uma vez no palco do Esporte Clube Corinthians, com o título geral de TAI apresenta Jogral e o Teatro de Vanguarda de Ionesco. No decorrer desse primeiro semestre de 1968, nós soubemos, através de funcionários do SESC, Serviço Social do Comércio, que essa instituição promoveria um festival estadual de teatro amador, com um julgamento preliminar, eliminatório,
a ser realizado na cidade de origem do grupo teatral, e um festival competitivo no final do ano, reunindo os grupos classificados para apresentações em São Paulo, capital. Então, reprisamos a peça Ao Mestre em julho de 1968 e tivemos na plateia, além do público interessado, também os membros do júri nomeado pelo SESC, que opinaria pela recusa ou pela aceitação do TAI para a participação na fase final dessa contenda. Nós fomos qualificados e no dia 24 de novembro de 68, encenamos a peça mencionada no Teatro Anchieta do Centro Cultural e Desportivo Carlos de Souza Nazaré, em São Paulo, sob os auspícios do Conselho Regional do SESC. Competimos com vários grupos da capital, grupos de Santos, Taubaté, Presidente Venceslau, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto e São Carlos, num total de 16 grupos. No dia 10 de dezembro, os jornais O Estado de São Paulo e Diário de São Paulo divulgaram a relação dos vencedores do primeiro Festival de Teatro Amador do Comerciário, cabendo o grande prêmio Anchieta do júri ao primeiro classificado, o Teatro Amador dos Estudantes de Penápolis, e o painel prêmio ao TAI pelo primeiro lugar em direção teatral. O Enio Soriano fez vestibular em Brasília, da UNB. Ele passou. Geologia, ele fez. Quando estava terminando o curso dele, ele resolveu montar. Ele montou a peça assim no papel, direitinho, quadro a quadro. Quadro a quadro. Aí, nas férias, ele veio aqui para Penápolis e ele nos convidou para fazer o mestre. E uma lembrança muito bonita que eu tenho dessa peça é que havia uma cena protagonizada pelo Chicó e pela Cecília Lacava. Era uma cena que acontecia em câmera lenta e uma iluminação azul, a Cecília na frente dizendo, não me pega, e o Chicó atrás, vou te pegar. E quando terminou o espetáculo, lá no Teatro Anchieta em São Paulo, a plateia saindo do teatro, diga-se de passagem que o teatro estava lotado naquele dia, com pessoas nos corredores, e a gente ouvia lá de trás das cortinas que a plateia, metade do teatro dizia, não me pegas, e a outra metade respondia, vou te pegar. Isso é uma lembrança muito bonita que eu tenho, porque ali nós fomos consagrados pelo público, né? Eu lembro em Assis, um debate, e lá foram os picas grossas, né? Eram críticos mesmo, doutores. Aí eu lembro que um dos doutores lá, fora do debate, falou, olha que vocês entraram em cena, eu fiquei muito preocupado de vocês acabarem com o Unesco. Mas eu tive uma gratíssima surpresa, sabe? Elogio maior do que esse, cara, de quem veio, né? E a história, não tinha história. A gente só gritava, viva o maestre, viva o maestre! Era muito atrevido, nós éramos muito atrevidos. Você pegar um Ionesco e montar uma peça e participar de um festival, é muito atrevimento e nós faturamos. Simplesmente ganhamos o festival. Trouxemos o troféu. Trouxemos o troféu e exercemos uma influência na televisão na época. A nossa musiquinha, vou te pegar, pega, começou a sair a nossa musiquinha. Então o TAI, com essa sigla humilde, Teatro Amador de Estudantes, é uma sigla que ganhou respeito aqui na cidade pela competência dos trabalhos que eram feitos. O nome de Penápolis foi longe.
Entendeu? Foi longe. O Tai levou o nome de Penápolis, foi uma bandeira. Com o nome de Penápolis para muitos lugares. Mas acho que nós marcamos uma época, nós fizemos um trabalho sério, honesto, nascido da mão de pessoas como Maria Tereza, Ruth Alves Viana, Oswaldo Viana, Flávio Valente e outros que deram assim um impulso e uma segurança muito grande para o trabalho. Mas sempre pela cabeça volta ainda as ideias de fazer, ainda participar de uma peça teatral ainda. Aliás, uma vez, há uns 3, 4 anos atrás, até eu conversei e falei com a Ruth, de reunir todos os antigos e montar uma peça exclusivamente com os antigos. Eu acho importante isso aí, que tudo que resgata é importante, né? Não pode ser esquecido um grupo igual o Tai, né? Não pode ser esquecido que o Tai foi na época, representou muito para Penápolis, para a região e para o estado de São Paulo. Eu gostaria sim, teria uma esperança de que renascesse o Tai. Está faltando bastante hoje e a gente tem esperança de que possa, com esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, renascer das cinzas, da fênix. Numa cidade como Penápolis, se a prefeitura não tomar a frente, se o governo não tiver predisposição para agir para essas coisas, é difícil. Não tem quem, não é barato fazer teatro. Tem que levar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem a iluminação, tem o cenário, tem as viagens, porque se fazer um teatro e não sair disputar, como diz, festivais de teatro, não dá. E quem leva? E quem faz? O poder público tem que estar em cima. Para ativar o teatro novamente em Penápolis, do jeito que era, eu acredito que vai ser difícil. Precisaria ter alguém como a Tereza, né? Que deu sangue para o teatro. Ela foi uma pessoa que ela começou esse trabalho de teatro, ela que não tinha. Então eu acho que a mensagem que eu poderia pedir, não falar, pedir, em nome de uma cultura, ressuscite o Tai. Todos os fatos mencionados são de inteira responsabilidade de Maria Tereza Alves Viana, brilhante sob os holofotes na boca de cena, e de Ruth Alves Viana, luminosa na penumbra da coxia. Eu quis continuar uma coisa que a Maria Tereza deixou, sabe? A minha vontade era essa, continuar aquilo que foi cortado. A Tereza era assim, tirava o pé do chão e ia, né? Agora sempre foi muito mais prática. Eu sei porque eu dividia minhas duas irmãs assim. Tinha uns 2 anos mais nova, que era prática e a que viajava. Então eu precisava misturar um pouco das duas para dar assim, né? E a Ruth e a Clara, me lembro, se ocupavam de todo o trabalho duro, tá? De cenário, maquiagem. Ela e a Clara faziam, estavam ali com a gente, faziam tudo que fosse necessário. Tá? Não é essa coisa, não aparecia, né? Mas fazia com que a gente fizesse aparecer. Eu gostaria também de relembrar um fato aparentemente menor, mas que, em minha opinião, merece destaque. Eu refiro-me às críticas que se seguiam às apresentações do grupo, críticas estas que eram publicadas em um jornal semanal da cidade. Eram críticas entusiasmadas, altamente construtivas, bondosas e aparentemente sinceras, que nos incentivavam a prosseguir, a superar toda e qualquer dificuldade. À sua maneira, dentro de suas possibilidades, contribuiu muito para o êxito do Tai o autor desses textos jornalísticos, o senhor Laurentino Martins, a quem quero reverenciar nesse momento. Talvez, de todas, a
peça de maior sucesso do grupo tenha sido Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, com músicas de Chico Buarque. Mas nessa altura eu já estava distante, tratando da minha vida profissional. Para concluir, eu gostaria de dizer que foi um privilégio dirigir Flávio Valente, Vilce de Souza, Paulo Sérgio Mussouça, José Maurício Soliani, Maria Cecília Pereira Lacava e Luiz Monteiro na peça O Mestre. Quero dizer também que sinto orgulho por ter contracenado com Flávio Valente, Vilce de Souza, Luiz Monteiro, Carlos Alberto Girotto, Roberto Sanches, Wilson Gembinski, José Valdemarim, Sérgio Gomes Paulino, Anésia Ferreira, Antônio Garcia, Luiz Otávio Stranglin, Maurílio Mac, Mauro Ferracini e Pedro Correia, na peça O Santo Milagroso. Eu sinto-me honrado por ter atuado com Susana Alves Viana e Ivan Padial na peça A Menina Casadora. Pena que os caminhos da vida tenham propiciado a perda de contato com vários desses admiráveis e queridos amigos.